sem microfone. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ajude a refletir em torno dos ensinamentos imortais que Ele nos deixou. Nessa semana, essa semana da Páscoa, não é? Essa semana intensa que nós estamos vivendo, para nós espíritas não há formalismo, não é? Não há essa questão ritualística do ovo de Páscoa, essas coisas não são por nós da doutrina comemorada, vamos dizer assim. A doutrina não tem nenhum tipo de ritualístico ou ritual ou qualquer tipo de envolvimento com essas questões. Porém, respeitamos todos os movimentos legítimos, todas as comemorações legítimas que são instituídas pelo nosso calendário. Por que a doutrina se comporta desse jeito? Porque a doutrina nos revela, nos informa de reflexões. Nosso culto, como foi lido, ele é todo interno. Nós oferecemos a nossa alma a Jesus. E trabalhamos todos os dias para purificarmos, para nos melhorarmos, para nos aproximarmos da essência cristã ou a essência do Cristo, e aproximando-nos do Cristo, nós naturalmente nos aproximamos de Deus, que é a nossa destinação. Estamos encarnados, trabalhando, nos melhorando para nos aproximar de Deus. Tem um confrade da doutrina que ele nos trouxe uma reflexão muito interessante relacionado a esse momento da Páscoa. E ele relata o seguinte, que o povo judeu tem como praxe ou ritual, nessa época da Páscoa, fazer o seguinte: a família compra um cordeirinho, esses cordeirinhos pequenos, e leva para casa. De modo que esse cordeiro convive com a família durante toda essa semana. E essa convivência com a família durante a semana vai fazendo com que os laços afetivos entre a família e o bichinho vão se estreitando. Então eles pegam lá, compram na segunda, vamos colocar assim, e levam o bichinho para cá. Então os meninos, as crianças vão brincar com o cordeirinho, as crianças vão brincar o cordeiro, as crianças vão conviver com o cordeiro, vão levá-lo para pastar, vão andar com o cordeiro em volta da casa, vão brincar com o cordeiro. A própria família em si vai ter uma proximidade com esse cordeiro. Só que quando chega lá pela sexta-feira, o cordeiro precisa ser imolado. E como o cordeiro vai ser imolado, é uma comoção muito grande na família, porque todo mundo fica triste. O bichinho que eles tinham convivido se perdeu para morrer. Não é? E isso faz com que a família reflita, porque a ideia vem lá do Antigo Egito, quando eles estavam lá na escravidão, e que o anjo da morte iria bater, e eles não ceifariam o primogênito das casas que tivessem pintadas de vermelho, ou seja, o vermelho seria o sangue do cordeiro, que seria a indicação de que ali não se ceifaria a vida do primogênito. Ou seja, o anjo pulava aquela casa e ia para outras. Então, a Páscoa tem esse sentido simbólico, não é? Para o judeu. Mas com Jesus, quando Jesus vem a estar conosco, Jesus também demonstra para nós um processo interessante. Jesus fica conosco 3 anos, não é isso? 3 anos que Jesus fica trabalhando, concorda com isso? São 3 anos de muita intensidade. Ele vai para junto de Pedro, ele cura a sogra de Pedro. Jesus sai de manhã e vai pescar com Pedro e com os apóstolos, não é isso? Ele come com os apóstolos, ele ceia muitas vezes lá nas reuniões com os apóstolos, cura pessoas, esclarece almas, acorda de manhã com todo mundo e vai dormir à noite. A um certo tempo, Jesus olha e diz: vocês vão sofrer uma grande perda. Eu vou para o Pai.
os apóstolos ficam todos muito tristes, porque para onde que o Senhor vai, Senhor? O Senhor esteve conosco todo esse tempo, e agora o Senhor diz que vai embora, não é? Vou, e vocês vão sofrer com isso. Vai haver uma grande frustração em vocês vão sofrer uma grande dor, mas também vão sofrer uma grande ascensão espiritual. Com a minha ida para ti. Eu vou, mas eu volto. E é muito interessante essa passagem, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele diz que vai, ele diz que retorna. Não é? E Jesus percebe todo um processo, mostra-nos todo um processo de grandiosidade, porque ele sabia que seria traído. Ele olha para Judas e, com o seu olhar meigo e carinhoso, diz: eu sei que você vai me trair, mas eu te perdoo. Não guardo raiva a seu respeito, nenhum tipo de sentimento. Vá e cumpra com aquilo que te cabe. Pedro olha para Jesus muitas vezes e diz: Senhor, eu vos amo, Senhor, eu quero estar com o Senhor. E Jesus olha para ele e diz: agora vai cantar 3 vezes, você haverá de me negar. Mesmo assim eu te perdoo. Mesmo assim, eu lhe demonstro o meu amor. Então nós percebemos que Jesus representa o mesmo cordeiro. Esse aquele cordeirinho que é sacrificado naquele momento para que a família tenha uma reflexão. Jesus repete o feito e como cordeiro de Deus, ele também passa a ser e vai ser imolado para que nós possamos ter uma ideia de imortalidade. Porque Jesus, após o processo da crucificação, Jesus ressurge para nós, demonstrando que a vida não se termina, que a vida tem continuidade, que a vida prossegue. Mostrando que Jesus é vencedor da iniquidade, vencedor do mundo. E ele mesmo diz: eu venci o mundo. Você diz agora, vós vencedores das iniquidades. Para que nós vencêssemos a maldade que vive em nós mesmos. O mal, as dificuldades que nós carregamos, o nosso coração ainda é trecho, repleto de ideias e conceitos ruins. Não, nós vemos que Jesus, quando ele está aqui no nosso meio, ele vem e comprova para nós toda uma essência, de verdades, ou nos traz um conjunto de informações para que nós pudéssemos refletir e modificar o nosso ser. Jesus vem ao seu tempo e está conosco para que nós amadurecêssemos os nossos conceitos, amadurecêssemos a nossa visão de vida. Hoje nós vimos na leitura, quando fala do sacrifício, nós sacrificávamos animais pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Ou seja, os bichinhos pagavam pelos erros que nós cometemos. E nós temos hoje algumas falas, né, algumas verbos populares que diz, muitas vezes, para nós, grande verdade. Não é? Tenho dito que o bode, nós cometemos o pecado, mas quem paga o pato é o bode. Né? O bode paga o pato. Né? Então nós vemos que essa questão vem daí, porque nós sentimos um pecado pequenininho e sacrificávamos uma pombinha. Se tinha um pecado maior, sacrificávamos um animal de porte maior. Se tivéssemos um pecado muito grande, sacrificávamos um bode. Por isso, aí advém o bode expiatório, porque o bode pagava pelo pacto dos nossos erros. E Jesus vem e revoga isso, e mostra que os nossos erros são responsabilidades nossas, e cabe-nos purificarmos. Existem umas colocações no Evangelho que diz que Deus nos quer puro, e nós seremos puros. Então, não vai haver de nossa parte nenhum processo de encontro. Nós, ao longo das encarnações sucessivas, haveremos de nos purificar, porque a vida vai nos levar a isso. Nós somos seres imortais. Isso ficou comprovado por Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele não ressuscitou de corpo e alma, né? Ele ressuscitou em corpo espiritual. Não existe uma ressurreição de algo que está morto. Se um corpo morre, ele vai para se decompor.
Mesmo o nosso Mestre Jesus não derrogaria as leis da natureza, que são leis de Deus. Por que ele faria isso? Sabendo que há outras possibilidades dentro dos conceitos de vida, de corpo. Nós temos em nós um corpo perispiritual que é capaz de se tornar tangível, ele é capaz de diminuir, ele é capaz de ampliar-se conforme a estrutura e os ensinamentos de nossa doutrina. Ele se miniaturiza quando nós vamos reencarnar, o corpo perispiritual diminui para que haja a ligação entre o corpo perispiritual e o ser em formação. Mas ele também pode se transformar em um ser tangível, nós podemos estar aqui, se houver as energias que possam ser trabalhadas pelos espíritos, eles podem se materializar no nosso meio, naturalmente, segundo as possibilidades que o meio oferece. Isso é muito comum, porque nós vemos em toda a história, em todas as pesquisas de homens sérios, falando sobre isso. Existe um livro chamado Materializações Luminosas, em que nós vemos o nosso Chico, um médium do ectoplasma, o nosso Chico do lado de braços dados com o espírito materializado. Muitas desses processos ocorreram no processo de desenvolvimento histórico da nossa doutrina, em que os primeiros movimentos espirituais foram de fenômenos físicos. Hoje nós já temos os fenômenos intelectuais, já houve uma diferenciação desse processo, naturalmente, com o desenvolvimento do nosso conhecimento. Mas Jesus era conhecedor de tudo isso. Jesus é o organizador, o governador planetário, o nosso governador. Então, Jesus, sabendo disso, ele naturalmente utilizou desses processos com muita naturalidade, e sem precisar derrubar as leis de Deus. Aí vocês vão me perguntar, Edson, como é que você pode dizer que essa questão da ressurreição não foi verdade? Não é? Pode, muito simples. Se nós avaliarmos depois do processo da crucificação, vai ter um momento do Evangelho que vai ser nos relatado que os apóstolos estavam fechados numa casa, tudo fechado, porque eles estavam com medo dos judeus que perseguiam-nos naquela época, e de repente, eles ali, naquela reunião, Jesus aparece lá dentro. Ora, se Jesus apareceu dentro da casa, não entrou pela porta, por onde que ele veio? Não me consta que um corpo sólido possa passar por outro. Alguém já viu alguém passar na parede? Já? Então, como é que ele apareceu lá dentro? A lógica. Por quê? Tudo tem que ser racional, meus irmãos. Essas coisas têm que ser racionais para que nós possamos entender. Se derrogar leis, vamos entrar no campo do miraculoso. E o miraculoso, quando nós utilizamos a palavra milagre, nós vamos ter derrogações da lei da natureza. E na natureza nada é milagre, tudo são leis que nós não conhecemos. Com o estudo da doutrina, com o conhecimento do Espiritismo, nós vamos perceber que as faculdades do nosso espírito são passíveis de acontecer, de realização de fenômenos como esses, muito naturalmente. Não é? Aliás, esses fenômenos sempre ocorreram. Tem um episódio do próprio Evangelho de Jesus, que nós vamos ver a cena do Tabor, em que ali se materializa Moisés, Elias, e Jesus está no meio. E os discípulos que acompanhavam Jesus, os apóstolos que acompanhavam Jesus, estavam libertos. Eles mesmos perguntam para Jesus: Senhor, queres que façamos 3 tendas? E ao mesmo tempo que eles questionam, eles respondem: uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Ora, Moisés e Elias eram desencarnados. Como que eles podiam aparecer? Mais uma prova da imortalidade da alma. Se Moisés e Elias estavam mortos, como que eles apareceram ali a ponto de serem reconhecidos pelos apóstolos? Então nós começamos a perceber que as informações que nós temos dentro da doutrina são preciosas para a compreensão do Evangelho, para a compreensão do motivo pelo qual nós temos que ter fé, confiança, e pelo porquê que Jesus vai nos pedir que nós desenvolvamos em nós a confiança